Olá, irmãos, tudo bem? Espero que sim. Vamos continuar estudando a palavra? Hoje eu gostaria de estar meditando juntamente com os irmãos no capítulo 7 de Romanos, no versículo também 7. Gostaria de estar lendo aqui alguns textos, ou melhor, gostaria de estar lendo aqui alguns versículos desse capítulo 7. E a ideia é entender o texto, baseado no seu contexto, e depois chegar à conclusão do que o apóstolo queria de fato falar nesse capítulo 7. Espero que a gente chegue a essa conclusão. Vamos levar isso aqui como um estudo, como aprendizado. Eu estou aqui tentando extrair o máximo possível do sentido real que o apóstolo queria passar e espero que, pela ajuda e pelo discernimento dado pelo Espírito Santo, a gente consiga chegar a um resultado satisfatório. Antes de começar a falar sobre esse Romanos 7, versículo 7 em diante, eu gostaria de fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te suplico, eu te peço que o Senhor abra o nosso entendimento para a gente entender esse texto, para a gente conseguir extrair o real sentido do que o apóstolo, usado por ti, queria nos transmitir. Nos dê essa iluminação, nos dê esse entendimento da tua palavra, para conseguirmos encontrar na tua palavra o real sentido da nossa vida e do porquê estamos aqui. Em nome de Jesus, eu te suplico. Amém. O texto de Romanos 7,7 diz assim: Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Mas neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, no íntimo do meu ser. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo,
nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Vamos ler alguns versículos também do capítulo 8. Vamos até o versículo. Vamos até o 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somente até aqui. Eu li até o versículo 4, na verdade. Pois bem, eu estava aqui estudando esse texto e pedindo orientação a Deus, iluminação da palavra para tentar entendê-la. E eu quero acreditar que esse entendimento que o Senhor me deu seja um entendimento digno de se passar para frente. Por isso mesmo eu decidi gravar esse vídeo. Aqui no capítulo 7, a partir do versículo 7, a gente encontra a luta contra o pecado. E nessa luta contra o pecado, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro aqui que o homem lutando contra o pecado, e ele recebe as leis de Deus, e agora ele tem as leis de Deus, ele conhece os mandamentos que agradam a Deus, e agora ele tenta, com todas as suas forças, com toda a sua habilidade, com toda o seu homem interior, ele tenta cumprir essa lei. E o apóstolo Paulo diz que esse homem se depara com a seguinte situação: em sua mente ele quer cumprir a lei de Deus, mas os seus atos são contrários a essa lei. Em sua mente ele sabe que não deve matar, roubar, adulterar, mentir, maldizer, desejar a mulher do próximo. Em sua mente ele sabe de todas essas coisas, mas os seus atos o levam para uma outra direção. Aí o apóstolo Paulo então diz que existe uma outra lei atuando aí, que é a lei do pecado que produz morte. E ele faz a seguinte pergunta: quem me livrará do corpo? Quem me livrará dessa situação? Porque ele se considera um miserável homem. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E ele então encontra a resposta em uma outra lei. Ele tenta cumprir a lei de Deus, ele tenta cumprir os mandamentos e não consegue, porque o pecado que habita nele o impede de cumprir esse mandamento. O mandamento de Deus, a lei de Deus é santa e boa. O mandamento de Deus é santo e bom. Mas o homem, como ele está adoecido pelo pecado, e ele não consegue cumprir o pecado, o mandamento que Deus mandou, não satisfez, não fez, não resolveu a questão do pecado. Antes, pelo contrário, o mandamento o matou. Por que o mandamento o matou? Porque quando o mandamento apontou o erro do homem, o homem então se viu diante da seguinte situação: o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, é esse que faço. Portanto, é aí que o homem morre. O homem morre quando luta contra o mal que habita dentro dele. Mas aqui no capítulo 8, nós encontramos o apóstolo Paulo dando um brado e dizendo: portanto, agora.
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Espírito é esse? Que Espírito é esse que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele fala no versículo 2 de uma lei chamada Lei do Espírito e de Vida. Que lei é essa? Lei do Espírito que produz vida. Lei do Espírito de vida que me liberta da lei do pecado e da morte. Que lei é essa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Essa lei, ela passa a existir dentro do homem a partir do momento em que ele aceita, recebe o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Porque Cristo é a propiciação dos nossos pecados. A morte de Cristo é a perfeita justiça de Deus. Que justiça é essa? Quando Cristo morre na cruz do Calvário, o seu sangue derramado nos purifica de todo o pecado. E se a gente acreditar pela fé que a morte dele é uma morte substitutiva, se a gente acreditar pela fé que a morte de Cristo é uma morte que satisfaz a justiça de Deus, e se a gente crê que o pecado nosso é transferido para Jesus e que a justiça de Jesus, adquirida na cruz do Calvário, é transferida, é imputada a nós, nós passamos a viver baseado em uma outra lei, que é a lei do Espírito que produz vida. Nós recebemos o milagre da justificação. Justificados, pois, pela fé, agora nós temos paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A justificação é um milagre. A justificação é um momento em que aceitamos a Cristo pela fé, aceitamos o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, e naquele exato momento, Deus imputa a justiça de Cristo a nós. E os nossos pecados é lançado sobre ele, e nós então nos livramos da condenação e da morte. Daí a razão do brado do apóstolo. Amém, irmãos? Espero que a gente tenha compreendido o texto bíblico, e eu rogo a Deus, e vou continuar meus estudos aqui, na tentativa de encontrar mais iluminação ainda, e espero que o Espírito Santo esteja conduzindo esses nossos estudos aleatórios, não são estudos sistemáticos, mas são estudos de essência, estudos essenciais para a fé cristã. Espero que assim seja, espero que assim Deus nos conduza nesses estudos aqui.